Muito bem, Vida e Saúde está começando. Seu filho fala bem, seu filho não fala muitas coisas, tá com dúvida, tem gente questionando da família, esse menino, essa menina não tá legal, não tá, já era para estar falando tudo. Fica com a gente que esse programa é feito para você, tá? Então aproveite as informações que você vai ouvir aqui e não hesite em buscar a ajuda de um especialista, de um médico, de um profissional para te ajudar nesse processo todo. É muito importante que isso aconteça. Olha, hoje eu trouxe aqui um provérbio popular para você refletir comigo, que diz o seguinte: quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. E não é verdade? Você já se arrependeu por ter falado além da conta? Já pensou, né? Que boca grande que eu tenho, por que eu fui falar isso? Com a experiência, com os anos passando, a gente deve aprender a medir as nossas palavras, falar com sabedoria, usar o silêncio em nosso favor também. Mas fica aí a reflexão desse dia de hoje para você, tá bom? Use as palavras com sabedoria. Bom, você viu aqui que eu falei no começo do programa que a fala desenvolvida normalmente, completamente, deve acontecer até os 5 anos. Mas, doutora, não é comum a gente ver uma criança de 1 ano e meio sem falar, sem se comunicar, pelo menos algumas palavrinhas, e a gente ficar se perguntando, será que é normal? 5 anos não é tarde não, doutora, para se preocupar com a fala de uma criança? Mais uma vez, muito obrigada por estarmos aqui. E eu acho que você tocou num ponto que é muito importante e é dúvida de muitas pessoas. Eu recebo muitas mensagens nas redes sociais com muitas perguntas. Que momento procurar? Porque vem a avó e fala, imagina, o pai dele, olha, ele foi falar mais tarde. É normal. Às vezes a criança está apontando tudo, não é? Fazendo mímica e sons, grunhidos só. Tem criança que manda na casa inteira sem falar uma palavra. Só apontando. Então, acho que é bem legal a gente abordar isso e vamos já de cara tirar essa dúvida. Quais são as etapas do desenvolvimento da fala? Então, que idade, o que deve ser feito? Vamos ver. Então, a gente fala dos marcos do desenvolvimento. O que a mãe tem que ter? A gente vai dar aqui, na tela, você vai ter algumas sugestões. Não é uma coisa assim estática, entendeu? 4 meses, ele tem uma regra que fazer, rígida. Ele tem que estar falando isso. Alguns um pouquinho antes, um pouquinho depois. Tanto você pode ver aqui na tela que tem uma faixa de 4 a 6 meses, de 6 a 8 meses, porque isso é relativo e depende do meio que essa criança está. Se está estimulando. Então, alguns mais cedo, outros mais tarde. Então, se a criança não está falando nada, muitas vezes é o estímulo que está sendo dado. Será que a maneira de ela brincar, de passar o tempo, está promovendo a fala? Ou ela está só lá assistindo como passivamente? Espectadora. Ou ela está só lá grudada. Então, se ela está falando situações que geram diálogo, a gente vai estar estimulando. Pensando nos marcos, né? Nos marcos do desenvolvimento. Com 4 a 6 meses, a criança começa a fazer aquele sonzinho, coisa mais linda, né? Aí faz... São vocalizações. Ela está brincando com os sons. Ela já está começando a entender a intenção comunicativa. Tem criança que grita também nessa fase, né? Dá um gritinho agudo. Faz umas gracinhas, né? Faz algumas gracinhas. Aí, de 6 a 8 meses, ela começa a brincar. Tem uns que fazem, né? Sim. A minha filhinha fazia o bocejo. Uma coisa mais linda, né? Ela tá brincando com o som. E quem tá cuidando dela deve retribuir, imitar, para dizer, olha, que legal, tô gostando. Olhar nos olhos. Tô gostando de ver você tentar. Ela está interagindo. Certo. Né? Aí o tempo vai passando. Então, a gente vê na próxima tela aqui, ó, uma criança com 1 aninho. Ela já começa, mamã, né? Por que tá colocado aqui, mamãe, papai? Às vezes ela fala partes do mamãe e papai, mas eu já entendo. Tá. E se eu não entender,
mesmo assim eu preciso dar significado. Vai reforçar. Eu tenho que reforçar. Nessa fase, a criança também canta, às vezes, o finalzinho das frases, né? Se é Justamente. uma música. Quem vai pra igreja, por exemplo, percebe isso. Tá cantando o hino lá, todo mundo e a criança canta só amor. Isso, só o finalzinho. O amor, né? Amor, Ou aquela só música. Deus. Quando a mãe diz miau, 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 ela só canta um Um miau, miau. finalzinho. Muitas vezes é o ritmo. Então, por isso que é bem... Eu estou trabalhando aí na gravação de um CD que é do ritmo de criança de 1 a 2 anos, por exemplo. Porque a gente, inclusive, tem que ver... Você fala, tá devagar essa música, porque é para o ritmo deles. Certo. Por isso que eles só conseguem o final. Certo. Se você cantar um pouquinho mais devagar, tá? Uma coisa importante, ali na outra tela, a gente consegue voltar na outra tela? Podemos voltar na outra tela, sim. Então, na outra tela, quando a criança começa a fazer, né, esses sons, ela está balbuciando. Ainda não tem significado. Tá. Até uma criança com uma deficiência auditiva, ela não ouve, ela faz o balbucio. É um reflexo. Tá. Então, quando a criança faz pá, pá, aí a mãe, ai, ele falou papai. E o papai fica, desculpa quebrar o encanto de vocês. Ele está brincando com o som. Tá. Só que alguém deu significado, interpretou. Então, você reforça. Tá. Se eu chegar no Japão e fizer e alguém me dá uma água, o que eu vou falar? Ah, água é assim. Então, se ele fez papá, alguém falou é o papai ou é a comida, ele está aprendendo. Esse reforço positivo vai gerar o próximo estímulo, quem sabe, de falar papá, mamãe, Exatamente. papá, né, de comidinha. Então, a próxima fase pode estar sendo estimulada pela anterior. Por isso que eu tenho que reforçar com a criança. Então, olha, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, ela já consegue falar uma frase da bola, como aqui colocou, estou com fome, ou tô com fome, fome, mamãe. Combinar 2 palavras. Muitas vezes a criança fala uma palavra simbolizando uma frase. Ai, ai, dodói. Exatamente. Então, a criança já faz alguns sons, já fala, já consegue ter um vocabulário um pouquinho mais amplo. Tá, vamos mudar para a próxima, então, que é uma outra etapa, então, do desenvolvimento. Dos 2 aos 3 anos, a fala desenvolve muito, o vocabulário cresce, o número de palavras que a criança sabe é super aumentado, parece que duplica cada um dia, né? Duplica muito, aumenta muito de acordo com o estímulo, até que a gente trouxe aqui algumas sugestões. Vamos chegar lá já. De acordo com aqueles estímulos que é dado. Se não é dado, não desenvolve. Tá. Você vê uma criança com 2 a 3 anos, é a idade do porquê. Mãe, por quê, mãe? Por que chove? Mãe, por que o sol tá ali em cima? É uma idade de questionamento. Ela tá argumentando. A criança, inclusive, ela percebe até o plural. Uma criança de 2 anos e meio, eu vejo pela minha filhinha, ela fala, os brinquedos. Ela mal fala direito a palavra por causa do R. Difícil. Mas ela consegue falar no plural, sapatos. Certo. E quando ela fala no plural, e todo mundo acha engraçado, ela já está tendo uma noção de gramática. Certo. Tá? Então, interessante. Conjugação, né? Isso, conjugação. Então, por exemplo, ela fala assim, você eu já dei. comeu? O verbo dar é difícil. Isso, já comeu? Ela fala assim, eu comei. Não, eu falei, né? Eu acordei. Então, o comer para ela, eu comei. Tá. Aí a gente fala, você comeu. Aí depois eu vou falar, gente, eu comi hoje. Estou dando o exemplo para ela. Ou eu falo, filhinha, né? Você deve falar, eu comi. Tá. Né? Ela tá tentando conjugar, não é erro. Tá. É tentativa. Eu gosto de brincar assim, é chutes a gol. Ela vai chegar lá. Fazer o gol. Agora é o seguinte, a partir dos 3 anos, dos 3 aos 5, a fala vai só aprimorando. Então, ela vai começar a conjugar direitinho. Isso, eu tenho um exemplo em casa. Peraí, eu eu tenho um exemplo em casa que talvez seja um chute a gol. A minha filha, ela fala, mamãe, você é muito perdosa. Quantos anos? Acabou de fazer 5, acabou. Saiu dos 4, foi pro 5. Então, a gente fala, você é uma criança bondosa, amorosa. E aí, pela lógica, ela falou, mamãe, você é muito perdosa. Significa que eu sou perdoadora. Faz sentido, então, Mas não você são... que é domínio de gramática? Sim, Mas os fonemas, ela já domina. sim. Ela não fala errado fonemas, sons. Ela está dominando a gramática. Tá.
Como é que a gente faz? Eu queria voltar naquelas telas anteriores, pelo menos na segunda tela aqui, porque a gente percebe que algumas crianças, como você disse, dominam a casa, um império todo, mandam tio, mandam vô, mandam vó, mandam mãe, mandam pai, fala o que quer comer no almoço, fala o que quer beber, sem dizer uma palavra. Em que fase a gente deixou de estimular ou a gente achou que estava interpretando, estimulando a comunicação e a gente estava dando um tiro no pé? Eu acho que quando você começa a substituir momentos de interação com essa criança para deixar ela passiva, então um fica quietinho, desde uma chupeta na boca, né, paradinho. Então, criança tem que estar o quê? Interagindo, exatamente, desde da outra tela. Até antes desde o bebê. Antes de 1 ano... Nomeando as coisas. Você quer água? Quando a criança chora e eu sei que ela está com sede. Você quer água. A partir do momento... A gente tem que ser assim, desde o recém-nascido. Quando que eu devo estimular? Desde a barriga, na verdade. Agora, falando com a criança. Agora, esse é um trabalho que muitas vezes, presta atenção aqui, você pai, mãe, você que trabalha o dia todo, está assistindo esse programa no computador ou está assistindo ele fora do horário normal, quem vai cuidar do seu filho é a professora na creche, é a tia da creche ou às vezes é uma babá. Então, a importância dessa pessoa que está cuidando, ela tem que ter essa sensibilidade de tratar aquela criança como um ser humano. Ela não é uma coisa só porque ela não sabe falar. Ela é um ser humano com necessidades. Quando a gente nomeia, a gente dá dignidade também para ela, né? Mas você sabe que, inclusive, a maneira como que eu interajo com a criança. Eu recebo crianças, às vezes, que a mãe tá com essa dúvida e vai fazer uma avaliação. Tá. E aí, eu começo a interagir com a criança, aí ela faz um som, ou ela fica atenta, eu tô contando uma história, a mãe fala assim, o que você fez? Você fez mágica? Eu não consigo que ela faça isso em casa. Não é que eu fiz mágica. É porque eu tô acostumada de fazer os estímulos corretos, sabe? Tem crianças que não precisam de fono, precisa de mãe, que mãe interaja. Não estou menosprezando o meu trabalho como fonoaudióloga e todos os outros. Eu estou dizendo que muitas vezes eu tenho que ensinar essa mãe a brincar. Isso não é culpa da mãe. Às vezes eu já recebi mães que nunca teve contato com criança. Certo. Então o que ela fazia? Ela fazia de tudo para deixar ele bem. Para ela, ele estando bem, ele está quieto. Então, ele está feliz, ele está bem. E eu sempre falo, criança não pode brincar no silêncio. Se eu aprendo a brincar no silêncio, como é que eu vou me comunicar? O barulho, a atividade faz parte do desenvolvimento. E é para isso que você tem um arsenal, né? Gente, a Renata veio aqui gravar com a gente hoje, ela trouxe uma mala de coisas, literalmente uma mala gigante, porque ela disse, olha, a gente pode usar isso, a gente pode usar aquilo. Quanta coisa a gente tem disponível hoje, muito mais do que os nossos pais tiveram, não é não, Renata? É verdade. Inclusive, a minha filha mais velha, por exemplo, esses livrinhos de plástico, minha filha está com 13 anos. Então, pensa 13 anos atrás, o seu tem 12. Certo. Né? Não era tão fácil os livros de banho, não era? Não. Era mais importado, eram mais caros. Então, hoje a gente tem acesso um valor baixo. Tá. Então, não é desculpa não ter um livro adequado para uma criança. Um livro, um brinquedo, né? E também você pode adaptar, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, vamos falar, então, o que a gente tem de recurso? Não estou menosprezando a nossa educação dos nossos pais quando eu disse que a gente não tinha isso. Os nossos pais, sim, dava banho na bacia, quem sabe, mas na natureza, sempre por perto. Banho de mangueira, você lembra? Que delícia! Então, fica a dica aí, hoje em dia também dá para dar banho de mangueira, no dia de sol, por que não? Elas muito amaram, bom. Amaram. Tava na casa da sogra, não tem piscina, e todo mundo ali parado no celular, os mais velhos, né, porque a gente tem tamanhos diferentes de sobrinhos, né? E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Estamos todo mundo com calor, não tá? Vamos tomar um banho de mangueira. Delícia. Foi uma festa, né? A pequenininha minha amou, e molhamos a avó, e molhamos todo mundo, né? Então, assim, na verdade, a gente tem que pensar e usar a imaginação. Tá, então os livros são amigos essenciais de todos nós, Essencial, né? Então, eu gosto muito, né, de usar as histórias bíblicas. Tá. Independente assim, a fé que a pessoa tem, mas eu acho que todo mundo gosta de ler uma boa história, porque na Bíblia tem uma história sempre com fundo moral. Então, a minha dica... De bondade, de perdão. Ou, por exemplo, pega um desses daqui, Teru. Esses são livros que falam da natureza. Olha aí. Né? Então, inclusive, as mães falam, o que eu faço para manter a criança quieta no culto? Quem vai na igreja?
Olha só. Ou vai num teatro, vai num outro lugar que queira que a criança fique quieta, em vez de dar o celular, dê livros. Esse, no caso, não faz som, não faz barulho. Legal. Então, ele tem até o olhinho que mexe para chamar a atenção. E eu vou falando, Ó, olha tem vários, gente. a vaca, olha o cachorro, como é que ele faz? Quando eu vou, né, aqui eu tenho aqui, por exemplo, o livrinho do gato e aqui um bichinho de gato. Como é que o gato faz? Então, quando eu estimulo a criança a fazer o sonzinho, né, eu canto uma musiquinha, quando a mãe diz miau, 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 Sim. quem que corre? Como é que... Aí eu vou na rua, você viu o gato? Ah, olha só! E geralmente a mãe fala, olha o miau, que é mais simples para ensinar para a criança. Certo. Desde bebê a gente fala, olha o miau, olha o uau, uau, mas a gente deve também falar o nome. Tá, Né? o nome correto. Falar nisso, enfia a mão nessa caixa aí de brincar de falar. Ai, eu tenho Vamos medo lá, de coisas... atenção. Tem medo de barata? De cobra, barata. Cobra. Peraí, hein? Cuidado, cuidado. Rato. Vamos lá. Não, tá seco vai, aqui. vai. Ah, agora tá se sentindo mais segura. Olha lá. Aqui é pra imitar. A criança vai imitar movimento de língua. Pra cima. Pra baixo agora. Isso. Aí eu vou Vamos brincando. tirar mais. Gostei desse jogo, bonitinho. Brincar de falar. Tudo que envolve... Olha lá, agora... Você lembra de uma música com peixe? Sim. Qual? Cristo fez os peixes. Peixes para o rio e o mar. Legal, legal. Renata, essa atividade aqui, por exemplo, é uma atividade que você compra, Sim. mas você também pode criar em casa. Eu pensei numa caixa de sapatos. Uma caixa de sapato, uma caixa do mercado, né? Você pode colocar ali várias figuras. Depois, ali tem figuras de bichos, de cachorro. Como é que o cachorro faz? Aqui, olha, a gente vai desde o pequenininho com 1 aninho, porque uma criança com 1 ano, a gente viu lá, já dá para fazer o som dos animais. Dá. Né? Ela faz miau, uau, uau, então ela já vai aprendendo. E eu vou aumentando a dificuldade. Então, se é uma criança maior, inventa uma frase. Meu filho está na fase de alfabetização, então... Agora vamos Fala escrever. uma palavra com a letra X. Isso. Aí pega ali e tenta escrever, né? Que legal, adorei isso aqui. Ó, só um parênteses aqui, a Renata trabalha com esse tipo de material. Se você prefere comprar, você pode acessar o Instagram dela e você vai ter mais informações lá. Renata Donadelli Fono, tudo junto. É isso? E eu também ensino a fazer. E ela ensina a fazer. Então é legal que se você quiser fazer, ótimo, você pode fazer com material reciclado aí. Se você preferir comprar, você também pode ter essa opção. Exatamente. Renata, que outras coisas do universo infantil a gente precisa direcionar? Porque eu percebo o seguinte, não é só comprar. Você não está só comprando brinquedos para o seu filho e deixando ele feliz ali. Se você não participa, se eu não participo, isso é para mim também, eu posso estar me enganando, achando que eu estou fazendo investimento no desenvolvimento da criança e, na verdade, ela vai se entediar com tantas coisas, mas sem o estímulo correto. Exatamente. A gente precisa, não é o objeto em si. O objeto é uma sugestão. Ok. Ok? Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar aqui, ó. Que cor que é a cenoura, Teru? Essa Laranja. cenoura, que cor que é essa daí cenoura? tá sem cor. Essa é branca? Será que é branca, Teru? Dá uma olhada. Que legal. Ela é... Aí a criança laranja. Aí a criança fica encantada. De novo. Eu estou trabalhando o interesse pelo livro, ela quer pegar, tá vendo, gente? Que eu quero mostrar aqui pra você melhor, ó, gente. Ó, na capa do livro você já tem essa, olha, uma maçã toda verde. Muito legal. Então, ela gera interesse. Então, a vontade é sempre do outro. Então, não adianta só dar para a criança. É que esse aqui é bem interativo. Mas vamos supor, por exemplo, aqui, né? Eu trouxe aqui o que é comum das crianças. Uma menina... Pegou emprestado da Anne lá, né? Peguei, né? Pra minha pequenininha lá. Então, assim, olha, peguei emprestado lá, porque é o comum. Se fosse um menino, vai ter carrinhos, vai ter, às vezes, bolas, né? Então, enfim... O brincar da criança, a criança não brinca por brincar, o faz de conta. Então, ela imaginar, vou fazer uma pizza, tô cortando tomate, tô colocando aqui, vou montar... Esse hambúrguer é de soja, tá? Ah, legal, vegetariano, Lá viu, em gente? casa a Anne fala, viu? É de soja esse hambúrguer aqui. Então, estou montando o hambúrguer. Ela está imaginando, ela está... Está no nível abstrato. Criando. Então, é importantíssimo o faz de conta. Vou fazer uma vitamina. Legal. Então, é muito importante a criança imitar
que o adulto faz. A mamãe não faz a comida? Renata, sua última dica para os pais aqui que estão nos assistindo e que estão naquele momento de desespero, não sei o que fazer mais para estimular meu filho. Qual é a dica de ouro que você tem? A dica é que o melhor brinquedo é você. É você brincar com a criança. Participar. E a própria criança inventa coisa. Então, você é o melhor brinquedo. Muito obrigada novamente aqui, Renata. E olha só, no próximo bloco você acompanha aqui como arrumar a mesa. Luciana Evangelista vai te ensinar o serviço americano para você receber bem os amigos e até o pessoal da sua própria casa. E ainda aqui no programa tem essa deliciosa receita de ratatouille. Não sai daí não, a gente já volta com tudo isso e muito mais para você.